TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Todos nós estamos aqui com o único objetivo de levar a palavra do Senhor, de trazer testemunhos, experiências de muitos irmãos que viveram um período, de tribulações, muitas vezes, de cura, de restauração, experiências com Deus, com a sua palavra, com os materiais, tudo que possa trazer edificação espiritual para você que está nos assistindo hoje, que tem acompanhado toda a programação e que sente essa necessidade de buscar o Senhor, de estar mais próximo do seu Criador. E é importante que todos nós possamos abrir a nossa boca, falar, compartilhar, levar essa mensagem, a todos aqueles que necessitam. E é importante quando nós nos abrimos e falamos e compartilhamos, sejam nas reuniões da igreja, seja num programa como esse, mas sempre estarmos testemunhando e falando da palavra e falando das experiências que tivemos, porque muitos irmãos são abençoados através disso. Muitas pessoas se renovam sua fé ao ouvirem as experiências que muitas pessoas têm tido com o Senhor. Então hoje, nossa convidada de hoje é a nossa irmã Rafaela Maschio, de Barueri, São Paulo, que vai estar compartilhando conosco um pouquinho da sua experiência de vida, das coisas que ela já vivenciou com o Senhor. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Deus abençoe os irmãos, que meus testemunhos possam estar abençoando os irmãos, Amém. Amém. Então nós vamos iniciar o programa perguntando, sempre como foi o teu primeiro contato com a palavra de Deus, com a igreja, como foi esse momento que você recebeu Cristo no teu coração. Amém. Eu tive o primeiro contato com o Senhor, com a igreja, com o meu marido, o Ernesto. A gente estava namorando e ele me convidou para ir na igreja. Mas eu nunca tinha frequentado uma evangélica. Assim, E aí ele pegou e disse, é normal, não tem nada de loucura, nenhuma gritaria. Eu disse, tá, a gente foi. E ele achou que eu não ia gostar. E eu acabei gostando, continuei indo. E eu comecei a firmar mais com ele, Porque até ele não ia todo domingo, ele pulava, E aí a gente começou a ir todo domingo, frequentemente, para a igreja. Esse foi o primeiro contato meu com Deus, com a igreja em si. O que você sentiu naquele momento que você foi? Porque era a primeira vez, Você se sentiu bem? Você sentiu a presença do Senhor? Como foi? Eu me senti muito bem até, porque eu não era acostumada a acordar muito cedo. E a gente tinha que acordar às 6 horas da manhã para pegar 2 ônibus para chegar meia hora antes do culto, E aí eu não senti sono, não senti nada, só sentia vontade de prestar atenção na pregação. Foi muito bom, eu senti a presença de Deus ali. E depois, como foi esse desenvolvimento aí da tua salvação? Aí eu comecei a frequentar mais vezes, e aí teve um encontro em Florianópolis, que foi o primeiro encontro que eu fui. E lá eu prestei atenção em todo o encontro, senti a paz, de Deus ali, senti vontade de continuar congregando cada vez mais. No outro dia, daí já era num domingo, eu acordei e vi o devocional em cima da cama que o Ernesto tinha recém-lido, Eu peguei e abri no dia, e o dia falava sobre o batismo. E aí eu peguei e li todo dia. Quando o Ernesto entrou no quarto, eu disse, eu quero me batizar. Na hora ele ligou pro irmão Kleider, a gente já pegou o carro e fomos pra praia pra batizar. Não dava pra perder tempo, irmãos? E aí eu me batizei, e depois disso a gente já começou a ter várias experiências, vários testemunhos com Deus. E alguém já tinha pregado o batismo para você, ou foi só de ler o devocional que você já sentiu aquela necessidade do batismo?
Em alguns cultos eu já tinham sido pregados sobre batismo, mas quando eu senti mesmo a vontade de ser batizada foi quando eu li o devocional. Eu li, acabei de ler, fechei o devocional e já disse, eu quero batizar. Olha só, né, como é importante nós até deixarmos os livros, né, o material, a Bíblia sempre à vista, às vezes até na salinha de centro, de casa, porque às vezes nós recebemos visitas, pessoas, e ali no momento elas podem abrir, porque ele não estava junto, né, para não dar o braço a torcer, que estava ali buscando Deus também, pode estar ali levando a palavra do Senhor, e esse devocional é muito importante, porque ele ajuda, são palavras bem simples, são palavras que as pessoas logo se identificam pela forma como está abordado ali a verdade de Cristo, de uma forma que as pessoas veem ali a necessidade, né, de receber o Senhor. Sim, o devocional foi realmente o primeiro livro que eu tive contato, né? E eu gostava muito de ler ele quando eu acordava de manhã, porque daí eu já tinha, né, a palavra do Senhor ali do que seria o resto do dia, né? Eu poderia entregar tranquilamente na mão de Deus o dia que eu sabia que ia estar sendo guiada por Deus. Amém. E como foi, assim, essa busca com Deus? Porque o Ernesto, mais conhecido aqui, acho que todo mundo conhece como Netinho, né? Ele estava ali primeiro do que você, né? Como foi a tua busca pessoal com Cristo depois de ser batizado, de buscar a palavra, de também ter a tua experiência de oração, de buscar o Senhor? Amém. A minha experiência com Deus, na verdade, demorou um pouco para começar. Depois que eu me batizei, ainda fiquei, né? Não estava 100% com Deus. Mas quando eu comecei realmente a buscar Deus, foi quando a gente foi morar juntos, né? Que eu estava grávida da Sara. Que a gente tinha alugado a casa, mas não tinha mobília na casa. Então a gente tinha que entregar na mão de Deus para Deus prover todas as coisas. Então ali começou a nossa oração. Eu tinha que orar para Deus, para pedir as coisas, né? Para proporcionar pra gente os móveis da casa que a gente não tinha. E foi assim, a gente precisava de sofá para casa, a gente ia lá e orava, Senhor, o Senhor sabe das nossas necessidades. E no outro dia os irmãos ligavam pra gente, tem um sofá para dar, os irmãos aceitam. Chegou ao ponto que a gente às vezes até dava as coisas pro pai do Netinho, porque não tinha mais lugar em casa. Foi uma benção. Aí nesse negócio da casa, da gente ter que orar, pedir para Deus, foi que eu comecei a me aproximar mais de Deus. Aí ali que Deus agiu mais na minha vida, né? Porque a Sara estava para nascer, faltava um mês para a Sara nascer e não tinha o quarto dela. Eu só tinha as roupas, não tinha mais onde colocar as roupas. E aí eu cheguei para o Ernesto e disse assim, olha, a gente vai ter que pelo menos comprar o quarto da Sara. Naquele momento sem fé, sabe? A gente vai ter que comprar pelo menos o quarto dela. E ele chegou e disse assim, peraí, vamos orar. Isso era num sábado à noite. E a gente orou, pediu para Deus, né, que se pudesse nos ajudar ou mandasse, a gente tivesse recursos, né, para comprar o quarto. A gente orou, fez nossa oração, fomos dormir. Como eu já estava quase ganhando a Sara, eu não fui no culto no outro dia. Eu não estava me sentindo muito bem. E ele foi. Chegando lá, um irmão chegou para ele e disse, parabéns, é uma menina, né? Pois é, então eu tenho um quarto inteiro para dar para os irmãos, se os irmãos aceitarem. E aí ele chegou todo faceiro me contando que tinha conseguido o quarto da Sara, que Deus tinha abençoado a gente com o quarto da Sara. Que era um quarto que a gente nunca poderia comprar. Aí, cada momento desse aumentava a minha fé com Deus, né? Eu sabia que orando, buscando Ele, a gente consegue as coisas, né? Que a gente tem que buscar para poder alcançar. Amém. É verdade, às vezes essas experiências de não ter, ou de uma doença, ou de uma tribulação, aquilo ali nos aproxima do Senhor, porque aí a gente tem que exercitar a fé, porque não tem escolha, não tem alternativa. E aí, ao invés de a gente ficar pensando, raciocinando, nós vamos então aos pés do Senhor para que isso cada vez mais vai fortalecendo, né, a nossa fé. Deus vai nos provando que nós podemos confiar nele, né, que ele está presente, que ele está perto. E que o Senhor, ele responde às nossas orações conforme a nossa necessidade e conforme a vontade dele para conosco, né? Porque Deus também não vai nos dar algo que possa nos corromper, que possa nos
nos perder, que aquilo ali é fora do tempo de Deus. Então, Deus aos poucos vai trabalhando, né, para que nós possamos ter essa fé nele presente sempre, né? E depois que houve, né, o nascimento da Sara, depois vocês vieram aqui, Deus chamou para missão, né? Como foi esse momento para você? Para mim foi muito difícil, né? Porque eu era muito apegada à minha família. E até pouco tempo atrás ainda tinha esse apego bem forte. E para mim, assim, os 2 primeiros anos que a gente ficou aqui, né, que foi esses 2 anos, para mim, assim, eu não estava 100% com Deus. Isso eu já sabia no meu coração. Eu não estava entregue para Ele. E isso o Netinho também já sabia. Foi tão difícil que chegou um ponto de eu pegar minhas coisas, que os irmãos todos já sabem, né? Peguei minhas coisas e fui embora para Florianópolis de novo para morar com meus pais. E muita gente, muitos irmãos, muita gente não entendeu o que aconteceu. Mas eu, Netinho, a gente sabe que foi a vontade de Deus. Deus permitiu eu ir para lá. Porque eu indo para lá, eu percebi que eu precisava ficar em contato com Deus. Eu precisava desse contato. E lá eu não ia ter. Que lá eu não ia mais na igreja, lá eu não ia mais em grupo, lá eu não buscava mais a palavra. E eu vi que estava fazendo mal para Sara, estava fazendo mal para mim. E então lá eu percebi que eu não estava com Deus. Lá eu percebi que eu precisava sim buscar o Senhor mais, que eu precisava sim estar com Ele. E aí foi no momento que eu e o Netinho, a gente conversou, ele foi lá me buscar e a gente retomou o nosso casamento. Aí agora, nessas 2 semanas que eu voltei para São Paulo, a nossa vida tá bem melhor, nosso relacionamento tá melhor, a Sara já está se acalmando, já tá bem melhor. E a gente vê que é só Deus que pode isso. Nosso braço não pode, só Deus. Amém. Como foi que você foi percebendo isso? Porque no momento que Deus permite, porque nós vemos, né, que Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Ele sabe, isso é o maravilhoso de Deus, isso é o amor verdadeiro, porque o nosso amor, ele é possessivo, né? De querer mandar, de querer impor, de querer que as coisas aconteçam do nosso modo. Esse é o nosso amor natural, nosso amor humano, mas o amor de Deus, ele é maravilhoso porque ele respeita a nossa decisão, ele respeita quando nós não queremos mais, né? Claro que nós vamos ter uma consequência, né, das nossas escolhas. Mas o que mais me chama atenção em Deus é que o Senhor Jesus, que ele aceita quando nós dizemos assim, eu não quero agora, né? Ele não impõe que nós venhamos amá-lo, ele quer que nós venhamos amá-lo porque nós queremos isso, né? Como aquele versículo que diz, e não desperteis até que este o queira, né? Então, o Senhor, ele espera que nós venhamos estar despertados para buscá-lo, para fazer a vontade dele. E todos nós, às vezes, temos um período de filho pródigo que sai e vê que Cristo que é tudo para nós, né? E comenta um pouco mais para nós sobre isso, porque realmente foi uma experiência forte, né? Sim, foi bem forte a experiência. Mas, assim, Deus foi me mostrando pelas atitudes que eu tomava lá. Eu comecei a fazer a minha faculdade, comecei a fazer tudo o que eu queria. Faculdade, tinha arrumado um trabalho numa escola boa que eu queria. Eu ia comprar as minhas coisas, né? Tudo que eu queria aqui, que eu não estava conseguindo, né? Que era a minha vontade interior, lá eu estava conseguindo. E aquilo não me preenchia, não me dava paz. Eu estava sempre angustiada, sempre nervosa, sempre, sabe, querendo uma coisa e não estava me suprindo. E aí, nisso, Deus foi me mostrando. Aí, num dia, eu resolvi... Estava chegando a cama que meu pai tinha comprado para mim e para Sara. Aí, eu já tinha conseguido emprego, já tinha conseguido a faculdade. E aí, um certo dia, começou a bater aquela coisa. Peraí, tem alguma coisa faltando que não tá encaixando. Tenho tudo que eu pensei que ia ser feliz e não tô conseguindo, né? Foi frustrando a expectativa. E aí, eu peguei nesse dia...
E era 10h10 da manhã, assim, mais ou menos. E lembrei que era num domingo e que tinha culto. E aí fui lá na bandeira de São Paulo e fui assistir o culto. No momento que o irmão começou a orar, eu comecei a chorar. Não consegui nem ver o culto, eu só chorava. Cheguei até a desligar o computador porque eu não conseguia ver o culto. Chorava. E ali que eu percebi que estava faltando era Deus. Era aquilo que estava faltando para mim ter a felicidade, a paz no coração. E a partir dali que foi gerando as tribulações, né? Porque ali eu tinha que conversar com meus pais, tinha que dizer que eu queria voltar para São Paulo, tinha que me humilhar, pedir perdão pro netinho, pedir perdão para todo mundo, né? Aqui em São Paulo que eu larguei, né? que sempre me ajudaram. E aí eu tive que me humilhar para voltar. E tive que pedir perdão para Deus pelos erros que eu tinha cometido. E aí Deus usou, né, o netinho. Disse assim, vai buscar ela. E ele disse que por ele, o orgulho dele não deixaria. Mas Deus mandou ele me buscar. E ele foi. E depois que eu cheguei aqui, realmente eu vi que era isso. Que todas aquelas tribulações lá que começou, porque eu acabei discutindo com meus pais, eu comecei a brigar com eles, porque eles queriam manipular a minha ficada lá. Eles chegaram a ligar para meus amigos, né? Para me convencerem a ficar. E aí, quando eu comecei a ver que tinha uma manipulação por trás disso, eu começou aquela vontade, aquela incomodação, e eu sabia que eu tinha que voltar. Sabia que eu tinha que voltar para São Paulo, porque senão podia ser bem pior. Eu podia estragar a vida da Sara, que ela ia aprender, ela ia pro mundo, né? Não quer dizer que ela não vai ter contato com o mundo, mas, né, ia ser bem pior porque ela não ia ter contato com Deus. Não ia ir na igreja, não ia receber a palavra. Isso, e aí ela ia ficar somente no mundo. E ali os dons dela iam desaparecer, com certeza. E eu ia, né, me culpar por ter estragado a vida da Sara com Deus. Aí começou as tribulações. E que é só com oração, irmão. Só com oração para sair delas. Buscando a palavra dia e noite. E até minha mãe ficava, ai, porque tu não larga a Bíblia agora? Porque tu não larga a Bíblia? E eu digo, mãe, eu tenho que orar, porque senão não vai dar certo. E todo dia eu orava, toda noite eu orava. E pedia para Deus me mostrar onde que eu tinha que arrumar, onde é que eu estava errando. E realmente ele disse, tu errou no momento que tu saiu de São Paulo. Amém. É verdade, né? Porque às vezes a gente pensa que determinadas coisas vão nos suprir, a nossa mente, né? E o inimigo, ele trabalha sempre. Ah, se tu tiver em tal situação e circunstância, aí sim que vai dar tudo certo, aí sim que você vai ser feliz. Quando na verdade nós só precisamos de Cristo governando a nossa alma, estando dentro do nosso coração, porque é Ele que nos supre, né? Que nos sustenta em todos os momentos. E às vezes nós precisamos passar por situações que Deus diz, né? Ah, tu tá teimando, né? Então vai, né? Com certeza, todos nós já tivemos experiências assim, né? Que Deus permitiu, então, que nós fôssemos atrás daquilo que nós imaginávamos, né? E nós fomos frustrados, e voltamos também, porque sabemos que só em Cristo há solução. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.